Macaron é bom, Bel? Não. Posso falar com propriedade, eu tenho local de fala, cara. Não, mas sério. Macaron, eu fiz em casa, sério. Ficou triste, né? horroroso e demora um caralho. Demora muito pra fazer. Demora muito, me irrita. Demora demais pra fazer. Tem 1 milhão de... Ai, tem que botar um pezinho de... Tem que botar... Piriri. Aí eu falei, cara, eu fiz com a merda. Quando a gente viajar algum dia, eu falei pro Matheus, que é 2013. Se algum dia a gente viajar pra porra de Paris, eu vou comer essa merda pra ver se é bom. Pois em 2016 a gente viajou. Eu comi em Paris. É uma bosta! Pelo amor de Deus! Eu comprei ainda Eu fui. Gente, eu lutei. Eu lutando em Paris. Eu lutei muito em Paris. O que eu fiz? Eu comi o que vendia por 2 euros debaixo da Torre Eiffel. Que é uma bosta. Daí eu pensei, ai, talvez é porque aqui, né, é mais pro povão, pros turistas. Também foi 2 euros, eu acho que é mais barato e tal. Aí eu fui num lugar que era em Montmartre, que era do lado de onde a gente estava hospedado. Daí eu falei assim, vou comprar essa merda dessa loja que tá lotada. Daí esperei numa fila. Fila em Paris, meninas. Esperando na fila. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, quero um macaron nessa merda, vê se isso é bom, essa bosta aí. Esse alfajor de vocês. Aí, bom, me deu um macaron, gente. Sério, um gosto de cu. Pelo amor de Deus, gosto de, sei lá, de tristeza. Tinha gosto de tristeza, de rancor. Por favor. Eu acho que ele tem um motivo, né? Eu não sei. Tipo, eu também achei estranho, assim, o sabor. Entendi. Eu sei que, assim, a fila da coisa do macarrão parecia tudo de turista. Porque todo mundo que pegou tava com aquela coisa, tipo assim, ó. Na hora de comer, provar era assim, ó. Deveria sabe? estar delicioso, É então. porque a massa dele é meio Claro, estranha, né, Lisa. amor? Tipo uma farofa, assim, parece, né? Cara, eu não Esfarela. sei, é ruim, é tudo ruim. Parece hóstia Nossa. a massa, sabe? Que tu coloca na boca e já esfarelou, não tem mais nada. Ui, cruze, pelo amor de Deus. Inclusive, eu fui feito de otário em Paris, tá? Essa história eu não sei se eu já contei. Já contei, amor? Qual? Depende, é que tem... Título do vídeo: O dia em que Editeus foi feito de otário em Paris. Por Editeus, Cortes da Bel. Tá? Tá bom, vai lá. Estava eu e Bel Rodrigues numa noite linda de Paris. Né? Local romântico, casal, na flor da idade, viajando, mochilão, né? Nossa, tinha não nem passamos pra- nenhum... Não Tu tinha nem lembra dinheiro. quando a gente tava passando mal de querendo fazer xixi, e aí tudo tinha que pagar, tipo, 1 euro, Sim. 2 euros nos banheiros que a gente encontrou na cidade, e a gente falou, Exatamente. não, vamos mijar nas carças. Vamos Tipo, fazer era o isso. euro contadinho, né? Na época que a gente viajou a primeira vez. Tá, O enfim, euro vai contadinho lá. por dia. Aí tá, né? A gente tava numa noite belíssima, perto da Torre Eiffel, assim. Aí tu imagina o quê, né? Eu sou o homem hétero, né? E eu tenho uma mulher belíssima ao meu lado. O que eu vou fazer, né? Existem formas de manter esse momento ainda mais Cara, o que ele tá marcante, contando? Mas eu vou esperar ainda um pouco. mais emblemático. E eu fui pensando formas de manter esse momento mais marcante, né? Até que um cara nos abordou na rua. E o cara... A Bel lembrou. Eu vou me botar pra te falar. A Bel lembrou. Aí... Se mutou, amor, não tô te ouvindo. Ah, tá. Aí tá, né? O cara abordou a gente na rua com um pack de rosas, né? Várias rosas lindas, né? Um pack, amor, meu Deus, velho, um buquê. É um pack buquê. de rosa, que porra é essa? É porque jovem fala pack. Era um buquê de rosas. Ah. Tipo, umas rosas mó bonita, né? Daí, tipo assim, aquela coisa linda, Paris, música de fundo, violino, a Torre Eiffel do nosso lado. E o cara chegou e entregou a rosa pra mim. Eu, assim, Entregou. Não, amor, você tá Entregou? contando errado. Ele entregou pra mim. Ele entregou pra mim a rosa. A gente tava andando, eu tava mais à tua frente. E ele entregou a rosa pra mim. E Não, depois mas ele foi entregou falar pra mim, eu dei contigo. pra ti. Não, depois ele foi falar contigo. Isso é que é então. engraçado. Essa é a moral da daí história. Daí ele entregou a rosa pra Bel. Então, eu que me enganei um pouco. Aí eu pensei assim, porra, que massa, né? Estamos aqui em Paris. Que legal que tem pessoas que
ajudam, assim, o casal a se sentir mais em Paris, né? Que é o momento do romance, do amor, de florescer, né? Aí tá, a Bel pegou a rosa e eu olhei pro cara assim, eu thank you so much, não sei o quê. Agradeci um monte, achei mó massa. Eu falei, o cara fez isso. merci. Aí a gente Super andou mais um francês. pouquinho, aí ele cutucou no meu braço assim, eu olhei pra trás e ele falou assim, 5 euros, 5 euros. Cara, naquele momento eu olhei pra ele assim... Tipo assim, ele me colocou na pior saia justa possível, porque a rosa já tava na mão da Bel. Ou seja, seria humilhante eu pegar a rosa da Bel e devolver pra ele. E mais humilhante ainda seria não ter o dinheiro pra pagar agora que eu já tinha pego a rosa. Então, ele me pegou de uma forma totalmente desprevenida. Aí naquele dia era o valor de uma janta, 5 euros. Gente. Tem pizza que eu comi por 5 euros. A Eu dei gente... 5 euros pra ele. A gente almoçou no... Quando a gente fez mochilão, a gente parou em Roma antes. A gente almoçou no lado do Coliseu. Sim. E foi 5 euros. Uma pizza enorme. E acho que era... Tu escolhia o coca ou vinho. Eu escolhi vinho. Meio-dia. E eu nunca mais... Eu falei pra Bel assim, amor, a gente nunca mais vai voltar aqui. Na Torre Eiffel. Claro! A gente voltou uns 5 anos depois, mas assim... Não, no outro dia a gente foi. A gente voltou, mas foi em outro lado. E não era à noite, né? 5 anos Mas depois, eu a gente nunca lembro. mais voltou em Paris. Cara, o Matheus tava completamente maluco, velho. A Não, gente mas eu voltou em lembro. Paris pra parar na escala. Também. Mas eu lembro que no outro dia era à noite e eu vi gente com rosa na rua e me dava pavor. Tipo assim, amor, vamos atravessar a rua. Eu não tinha medo de gente que roubava a gente. Eu tinha medo dos caras com rosa, os packs de rosa. Aí foi mais ou menos isso. Foi o dia que Mas feito de então, otário. a gente já Mas tava... convenhamos que ele foi... Não, mas convenhamos que ele foi inteligente também, né? Óbvio, Eu achei a inteligente. gente já tava meio gatilhado sobre isso, tanto que quando a gente viajou de novo, tipo, no ano passado, quando a gente via, assim, esses caras, a gente já cortava, sabe? Sim, é. E ele tocou num ponto muito, sabe? Não, em Amsterdã mesmo, olha. Tu entra num lugar e de repente tu tá comprando, sei lá, um seguro de vida, pelo que os caras vão falando, sério mesmo. Sim. Não, Aí falam, foi ai isso, não, sim. Amsterdã, cidade do pecado, não sei o que. Realmente, né? O pecado que ela vai fazer no meu cartão de crédito. Porque, cara, meu Deus, tem um local que é tipo tipo um centro comercial mesmo, sabe? Que é uma rua assim, tipo a Champs-Élysées, mas não de rico. Tem isso em Amsterdã. E aí, tipo, tem várias lojinhas e tal. E tem umas lojinhas que a lojinha que eu mais gosto é a de souvenir, que é o que eu posso pagar. E daí eu fui... Eu fui As nessas souvenirs são muito lojinhas e tem, tipo, um monte de chaveiro, imã, essas coisas que eu sou idiota quando eu viajo. Eu gosto mais de comprar coisa pros outros do que pra mim, né? Tanto que, tipo, meus amigos e essas coisas eu trago lembrancinha. Daí, eu fui nessas lojinhas de Amsterdã e tem uma, cara, que eu juro pra vocês. Tinha um negócio, né, numa lojinha de Amsterdã que a gente falou assim, porra, olha esse deschavador, que era o deschavador, né, pra quem não sabe, Amsterdã legalizado. Enfim, era um deschavador da alfafa do diabo, pra quem quisesse fazer um baseado. Tem 1 milhão de tipos de deschavador. Aí, você vai lá e no momento que você chega na seção que tem deschavador, chega um vendedor. Daí, pelo menos isso que aconteceu com a gente. Ele chegou onde a gente tava e falou assim, vocês vão querer? Do nada. Aí a gente assim, não, a gente tá só dando uma olhada e tal. Daí ele falou, não, porque se vocês quiserem mais coisas, mais pesadas, tem pra outra sessão que a gente não deixa aqui à mostra. Daí eu olhei assim pro Breno, pro Matheus e falei, bom... Mas ali eu fiquei com medo. Não, aquele cara real, eu fiquei com medo daquele cara. Ele queria nos vender coisas ilícitas. Ilícitas, no caso, até em Amsterdã. Dentro de Amsterdã, listas. Mas não, gente, não era maconha, né? Maconha. Em Amsterdã, tu dá 2 passos, tem 5 maconha na tua frente, 5 baseados. Não é isso. Era coisas piores. E ele tinha muito vibe de mafioso, assim, tipo, muito gel no cabelo, tava cheiroso e a camisa um pouco aberta aqui, ó. Um pouquinho de cabelo aqui. Cara, o Matheus, olha. Sério. Uma mulher no shopping me vendeu uma película de R$80 porque foi colocando no celular pra mostrar e eu não quis pedir pra tirar.
A Nádia. É isso aí. Nádia Stories, né, galera? Charuto Cara, do capeta. Não, eu sou muito assim, não, velho. gente, não era maconha, né? Óbvio que não era maconha. Em Amsterdã, velho, no momento que você tá em Amsterdã, sei lá, em todo lugar você vê gente fumando maconha. Na real, você só pode fumar nos coffee shops, né? Mas não era bem o que a gente via, né? Não vamos dizer que é o que a gente via na cidade. Às vezes nem via, né? Tipo, qualquer lugar que tu ia era o Era o cheiro que tu sentia. Era a maré. É o cheirão. Por favor. Quanto você economizou na primeira viagem? Cara, muito. Não, mentira, não foi muito, muito. Tipo, a gente foi com dinheiro contado em 2016. E em 2016, quando a gente foi, tava a R$3 o euro, tipo... Tava 3 e eu lembro que quando eu troquei por último, tipo, que eu comecei a trocar, eu ia viajar em novembro. Eu comecei a trocar o euro em fevereiro. Comecei a trocar o euro em fevereiro. Então... Logo que eu troquei no início, assim, tava 3 e um pouquinho. Eu lembro que em dezembro, depois de tudo aquilo que tinha acontecido no Brasil já, né? Tipo, já tinha rolado o golpe, blá blá blá. Tava um caos. Em dezembro Sim. tava, tipo assim, quase R$4. Tava R$3,90 e pouco. Um negócio assim, sabe? E aí eu falei, nossa, que absurdo, já tá muito mais caro e tal. Não vou nem conseguir trocar muito. Hoje em dia deve estar o quê? R$10 pra mais, não sei. Nossa, era outra realidade a primeira vez que a gente viajou assim. Outra. Era bem diferente. Já não era assim, nossa, tá ótimo. Então, hoje, estão falando que hoje tá R$6, R$7. Isso era quanto tava. Tanto que quando a gente fez escala em Londres, né? No caso, só paramos lá, conhecemos o aeroporto. Eu falei, Hairstyles! 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 Ele não respondeu, que loucura. Achei que ele ia estar lá. Mas não tava. A gente fez check-in, né? Pra dizer que passou lá. Aí, depois disso, tipo, a gente ainda falou, nossa, porque um dos meus maiores sonhos é conhecer Londres. Só que nunca deu, né? Porque em 2016, quando a gente foi, só dava pra ir em outros lugares que não tinha a moeda Libra. Porque a Libra tava, tipo, 5 pila. Tava 5 pila e um pouquinho. Daí a gente falou, nossa, só quando baixar pra gente vir. Hoje em dia, a Libra mesmo, eu não quero nem ver quanto tá, Nossa, entendeu? véio. Tanto que em Não tem nem 2020 também, a gente pensou em, tipo, em vez de fazer com o Breno, né? Quando a gente viajou com o Breno. Em vez de fazer a viagem pra Amsterdã, Praga, tipo, fazer certinho o que eu queria fazer das sombras do Holocausto, né? Que eu quis ir em vários lugares que sofreram nas mãos mesmo dos nazistas. Eu quis ir de verdade mesmo nesses lugares, foi proposital. A gente chegou a pensar em não ir e ir só pra Londres, mas aí, tipo, sei lá, eu ia gastar num lugar só, sabe? O que eu poderia, tipo, tudo que eu ia gastar em 5 países que a gente foi, eu gastaria só em um. Lá daí não valia muito a pena pra gente, porque a Libra tava muito cara, então sabe Deus se algum dia irei pra Londres, espero que sim. Mas por enquanto não dá, velho. Nossa, tá muito caro. Mas imagina, lá tem muita coisa que eu realmente gosto muito, muito. Mas eu tenho que dar uma segurada pra visitar. Tá 7,24 a Libra. Meu Deus. Mas assim, a gente visitou muitas capitais, né? E é caro, vou te falar. E mesmo assim, de todas, eu acho que Amsterdã ainda é a que mais fica ali no topo, né, amor? Acho que Amsterdã e Berlim. Mas, tipo, vendo de hospedagem, a gente conseguiu se hospedar muito, muito mais de boa em Berlim. A gente conseguiu muito mais de boa, tipo, num local mais... um local que era, tipo, na Alexanderplatz, lá, que é uma praça bem famosa de Berlim. Que tem aquele relógio que mostra a hora em vários lugares do mundo e tal. Muito legal. Enfim, a gente ficou hospedado ali perto, que era perto de tudo, perto de metrô, perto de tudo. E foi em conta. Agora em Amsterdã, meu Deus, é sempre muito caro. Em Amsterdã a gente ficou hospedado num lugar muito afastado de tudo, né? Tipo, era muito afastado, mas era perto do metrô. Tipo, a gente andava, uns 5 minutinhos, a gente tava no metrô e conseguia ter acesso à cidade inteira. Porque lá é muito de boa, né? O transporte público. Mas, mesmo assim, era caro. O transporte público lá é ótimo, só que né? Se for transformar o euro em real, a gente paga bem caro. Pra eles lá é bem em conta, mas pra gente... Na primeira viagem, a gente ficou tudo em hostel ou em Airbnb. Na primeira vez que a gente foi, né? Eu falei pra vocês, a gente realmente foi meio que no surto, assim. Porque se desse alguma coisa errada... Eu não sei como até hoje eu concordei em fazer aquilo. É coisa de jovem, né? Porque se desse alguma coisa errada, a gente nunca mais ia sair de lá. É que a minha família não tinha dinheiro pra me tirar de lá. É só Deus no comando mesmo. Mas...
Mas eu não faria mais, assim, o que eu fiz na primeira vez que eu saí do Brasil, sabe? Foi mais de surto mesmo. Tipo, eu acho que é aquela empolgação de você perceber, meu Deus, eu consegui economizar um dinheiro que vai me... Sei lá, eu vou conseguir conhecer lugares. Daí eu sempre quis, então, sei lá, fiquei surtada, né? Coisa de sonho de criança mesmo. Daí, tipo... E também eu tava muito naquela porque nunca... Ninguém da minha família tinha saído do país, sabe? Na verdade, o Toninho tinha ido já pra Buenos Aires. Ele ficou um final de semana lá. Mas, tipo, ninguém da minha família nunca tinha ido. Então, eu tinha muito medo. Tinha muito medo de tudo. Quantos anos? Ninguém da minha 23 família... eu tinha. 23? Ninguém da minha família nunca foi. E eu acho que se não fosse a Bel, provavelmente eu nunca iria também. Sim, o Matheus era muito de boa. Assim, o Matheus É. chegava e falava assim, tu tem vontade de conhecer... Porque, né, quando a gente começa a namorar, eu já perguntava, então, teu plano, né, o que tu quer pra tua vida, bababá. E o Matheus falou, vontade de conhecer eu tenho até, mas sim, nada demais. Eu tenho preguiça só, porque... E aí, tipo, ele me perguntou né, o que eu mais queria. Eu falei, tipo, o meu sonho, assim, de vida é ter uma vida que seja de boas, eu viajar e algum dia eu ter algum imóvel meu. Era sempre foi, sabe? O sonho, assim, falando de coisas materiais, sabe? Porque viagem é coisa material, mas às vezes é meio que meio a meio, sabe, pra mim. Mas enfim, esse era o meu sonho de vida, obviamente. E ele falou, é óbvio que seria legal e tal, mas eu não ligo daí. Eu fiquei assim do lado dele. Claro. Eu não sei, assim, tipo, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de comprar um pacote pra ir pra algum lugar Nossa. que já tem roteiro, talvez Cara, eu iria. E ele me veio com isso. Ele me veio com isso de, tipo assim, quando a gente... Daí eu falei, né, tipo, quero muito algum dia a gente viajar, blá, 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 blá. Aí ele me veio com essa, chegar e falou assim, o que tu acha da gente ir na agência de viagem e tal pra ver o roteiro? Eu falei pra ele, tu tá tirando com a minha cara. Tu estás tirando com a minha cara. Não é possível. É porque, na verdade, gente, eu tenho na primeira preguiça viagem, eu anotei, eu levei um caderno, eu levei um caderninho, uma caderneta, anotado dia após dia, cada lugar que a gente ia, cada coisa que a gente ia fazer, quanto a gente ia gastar por dia. Eu sou essa pessoa. E eu não sou, tipo, a pessoa também que chegar, nossa, a gente vai gastar, sei lá, 10 pila a mais. Tipo, foda-se, sabe? Se a gente tem pra gastar, tudo bem. Por exemplo, eu sabia que eu queria fazer uma tatuagem. Eu fui procurar qual braço era. Uma tatuagem lá. Que é a primeira vez que eu fui pra Amsterdã. Eu sabia que eu queria fazer essa tatuagem aqui. Que é a tatuagem do Diário da Anne. Eu sabia que eu queria fazer ela. Então, eu já levei o quê? Eu já economizei a mais, porque eu não sabia quanto exatamente ia custar. Eu tinha um preço mais ou menos do que eu tinha visto na internet, sabe? Mas eu não sabia quanto mais ou menos ia custar. E aí eu já levei um dinheiro a mais e guardei esse dinheiro, tipo, num compartimento da mala que eu nunca olhava. Então, tipo, eu nunca abria. Eu só abri quando eu cheguei em Amsterdã e no dia que eu ia fazer a tatuagem. Gente, quando eu falo que eu sou viciada em planejar as coisas, não é à toa, mas tem um ponto bom e um ponto ruim, né? Porque às vezes eu fico bem frustrada. Mas, enfim. A tatuagem foi quase o preço da rosa, né? Mais ou menos, assim. E em Amsterdã, cara, a gente ficou hospedado num Airbnb, bem afastado também, que eu lembro que eu entrei em pânico quando eu fui ver as hospedagens, quanto custava em 2016, né? Daí a gente ficou num Airbnb de um cara que era artista plástico. E, gente, ele era muito foda. Ele, basicamente, ele morava num estúdio mesmo. E, tipo, uma parte do estúdio era um quarto. Que no quarto foi o caso... No caso, foi o quarto que a gente ficou. E aí, na outra parte, era a sala dele. Tipo, o ateliê dele. E tinha uma cozinha do lado. Então, tipo, ele meio que morava no ateliê ali, ficava o dia inteiro ali, e a gente ficou no quarto. E aí, tipo, toda manhã, cara, ele fazia um café da manhã gigante, assim, com um monte de coisa. E ele era super estudado, centrado, assim, então ele conversava muito sobre política. A gente falou, na verdade eu até falei já isso em live, que eu contei pra ele que no Brasil tinha uma bancada evangélica, ele achou que era uma brincadeira que eu tava fazendo, que a gente tava falando sobre supremacistas brancos no poder, esse tipo de discurso tomando forma novamente. Cara, eu só falo de política no exterior, mas enfim. Esse tipo de discurso tomando forma
de novo. Daí a gente tava conversando no café da manhã sobre isso. E ele falou que na Holanda tinha uns caras assim, meio que ganhando notoriedade. Daí eu falei que no Brasil tinha um cara que bobear poderia até virar presidente, que tava querendo se apropriar do coup, aquela que esqueceu o que é coup, é golpe, do golpe. E, enfim, daí a gente tava conversando sobre isso. Aí ele pegou e... Daí eu falei, no Brasil a gente tá tão atrasado que tem até uma bancada evangélica, tipo, mesmo a gente falando que o Estado é laico. Daí ele começou a rir, ele falou assim, você tá brincando, né, não sei o que e tal. Ele, quantos anos ele tinha? Acho que uns 60 e poucos, assim. Ele parecia assim, um pouco mais de idade, assim. Aí eu falei, não tô. Daí ele pegou o celular e foi ver no Google. Ele foi meteu o Google ali na minha frente pra procurar a bancada evangélica no Brasil. Daí ele falou que era verdade mesmo. Daí ele falou assim, meu Deus, eu nunca vi isso, que não sei o quê. Aí ele falou... Daí a gente conversou mais, assim. Daí ele lamentou muito do Trump também, que o Trump tinha acabado de ser eleito, gente. O Trump foi eleito, tipo, acho que início de novembro. E a gente foi dia 13. A gente embarcou dia 13 de novembro. Chegou dia 14. E, tipo assim, ele vinha toda manhã, né? Ele levava o café pra gente. Aí teve até uma vez que a gente falou pra ele 13. começar a tomar o café com a gente, né? Foi quando a gente começou a conversar mais com ele. Aí na hora de ir embora, a gente não tinha ido no escritório dele ainda. Ele abriu o escritório dele e tinha uma puta arte, assim, foda. Tipo, umas coisas... Não sei dizer o que era, mas ele fazia uns projetos que ele botava na rua. E ele tinha um site, ele mostrou as coisas que ele fazia. Muito massa. E ele tava fazendo o próximo projeto de arte dele que ia pra rua. Ele tava fazendo dentro do escritório dele. Aí a gente entrou, olhou assim, caralho, cara, é muito foda, muito massa. E ele tinha uns quadros que ele mesmo tinha pintado. E também, tipo, umas fotos de esculturas mesmo, de exposições que ele já tinha feito. E aí, tipo, nos parques de Amsterdã. Então, tipo, nossa, eram umas esculturas gigantescas. E ele na frente, assim, eu falei, cara, que foda. Eu fiquei com vontade de chorar. Quando ele mostrou. E esse homem, cara, até hoje ele é conhecido. O nome dele é Franz Kafka. Não, brincadeira. Toda a história é verdade. E a gente descobriu que ele era Harry Styles. Não, toda a história realmente é verdade, gente. Era Jean... não sei o que. Jean... Ai, não me lembro agora o nome dele. Mas ele era muito fofo. Tanto que depois que a gente ficou lá, né? Depois da hospedagem, a gente escreveu um textão no Airbnb, super recomendando, falando que ele era muito fofo, muito gente boa. Jean-Paul Sartre. Nossa, cara, era muito foda. Ele tinha nome de artista também, né, já. Um nome meio, assim, italiano, não sei. Nome chique. Na hospedagem de Paris, a gente ficou em Montmartre. Montmartre é onde tem o Moulin Rouge, o café da Amélie Poulain. É tudo. Cara, a rua do Moulin Rouge é tudo. Tu tá andando, de repente, tu olha pra vitrine uma pirocona lá de plástico. É tudo. Sim. Do lado do Moulin Rouge. É muito massa. Tem um monte de sex shop em volta. Tem... Pra entrar, né, tu tinha que desviar de um... Não, isso aí é no Museu do Sexo em Amsterdã. Que tem uma pomboca. Pra entrar, tu tem que desviar. Foi basicamente o Flitz do Twitter nesse final de semana aí. E a vinda tu tinha que desviar, assim, ó. Tu ia abrindo... Gente, eu fiquei em choque. Eu postei um lá, teve 70 mil views. Eu falei, o que é isso, gente? Um filme? Porque realmente fiquei assustada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Que eu tô tendo que desviar de cu. Que é isso? Tenho vontade de viajar pra algum país específico da América Latina. Todos. Eu tenho vontade de conhecer o deserto de sal na Bolívia. Tenho vontade de ir pra Cuba. Vai pra Cuba! Eu ouvi tanto isso que eu fiquei com vontade mesmo. Depois pesquisei sobre o país e fiquei com vontade. Tenho vontade de ir pro Peru. Sei lá. Pro Japão. Pra todo lugar daqui. Pro Chile. A gente quase foi no Chile uma época, mas não deu dinheiro. Não deu. Porque se a gente fosse pro Chile... Isso foi 2 anos depois que a gente teve viagem. Foi no meio de 2018. A gente pensou... daria pra ir. Mas aí não daria mais. A gente teria que tirar o dinheiro que a gente já tava economizando pra fazer outra viagem pra Europa com o Breno algum dia. E a gente só foi 2 anos depois. 2020, que foi quando deu o dinheiro. Mas aí, tipo, se a gente fosse pro Chile, ia demorar mais alguns anos, sabe? Então, não deu. Planejamento. América Latina. Daí o Editeus, Japão. Cara, o Matheus tem vontade de ir pro Japão, mas... Mais curiosidade do que vontade. Mas eu fico em pânico só de pensar em ficar 24 horas dentro de um avião. Então eu teria que me preparar bastante, cara. Se ganhasse uma viagem com tudo pago agora, iria pra onde? Pra Islândia. Sem sombra de dúvidas.
É uma boa. Quer dizer, agora eu não iria, mas depois da vacina eu iria. A Bel encedada, assim. Londres não. Londres eu já fui no aeroporto só. Conta? Espero que sim, cara. Eu vi a London Eye do avião. Foi bem legal. Tirei foto, mandei pros meus irmãos. Daí eu circulei um estádio, que aparecia um estádio também. Daí eu perguntei pra eles que estádio era lá. E depois circulei a London Eye e falei, ai, tô aqui, que loucura. Cara, eu era... Ai, não faz nem sentido. Porque, tipo assim, olha só. Coisa de realmente pessoa... Primeira vez que saiu do Brasil na vida, né? Porque na primeira vez que a gente saiu... E também na segunda. No ano passado, quando a gente viajou. Quando a gente saiu a primeira vez, eu fiquei tirando fotos aleatórias durante a viagem. No iPhone, sabe? E aí, tipo, o iPhone tem um negócio... Eu acho que todo celular deve ter, né? Que ele marca o lugar que tu tava. Quando tu tirou a foto. Sim, então, tipo, legal eu fiquei tirando foto aleatória, daí eu vi uma foto que eu tirei que a gente tava no Marrocos. Tava em cima do Marrocos, eu pensei, ui, já fui pro Marrocos, que loucura, menina. Já foi, já? Sobrevoei, tirei uma foto lá e tudo, te mandar aí no Zap. Vou fazer... Aí eu até postei uma foto que é o pôr do sol, assim. Na verdade é o nascer do sol, a gente viu o nascer do sol no avião. Eu vi, né? Porque Matheus e o Breno estavam assim, ó. Matheus e o Breno estavam assim no avião. E eu assim... Assisti tudo de Fleabag, li 50 livros, faltava 10 horas ainda pra chegar. Bem legal. É que eu tava muito preocupado, né? Imaginei. Eu vi, né, a tua Precisei preocupação. dormir. Com certeza. O tempo de voo pra Ásia me deixa em desespero. Sofro todos os dias por essa trava que meu ataque de pânico causa. Eu também tenho, Gabi. É muito foda. É muito foda. Meu Deus. Porque eu tenho muita vontade de conhecer, tipo, o mundo inteiro, sabe? E aí eu tenho isso que fica me impedindo. É horrível. Horrível, porque você não consegue controlar.